Há coisas que acontecem rápido, um gesto brusco, uma palavra dura, uma humilhação diante de outros. E depois, o silêncio. Para quem causa, o tempo passa depressa. Para quem recebe, o tempo se alonga. Em uma cidade pequena, onde todos se conheciam pelo nome e pela história, vivia um homem respeitado pelo cargo que ocupava. Não era rei, nem senhor, mas tinha poder suficiente para ser temido. Sua voz era lei, e sua paciência, curta. Quando algo dava errado, a resposta vinha imediata. Não havia conversa, não havia explicação. Havia correção, e sempre do mesmo jeito, dura, pública, definitiva. Entre os que sentiam esse peso estava um homem simples, trabalhador, conhecido por não criar problemas. Chegava cedo, saía tarde, cumpria ordens sem questionar. Ainda assim, era frequentemente alvo da rigidez daquele que mandava. Um erro pequeno virava repreensão grande. Uma dúvida virava exposição. Um atraso virava vergonha. E depois de cada episódio, o poderoso seguia o dia. Normalmente, Ryan comia ou dormia tranquilo. Para ele, aquilo fazia parte da rotina. Era ensinar, era colocar ordem, mas para quem estava do outro lado, cada cena ficava gravada. Não como rancor, mas como lembrança, porque a dor não precisa ser grande para marcar. Ela só precisa ser injusta. Os anos passaram. O homem simples envelheceu em silêncio, carregando consigo uma coleção de momentos que nunca foram reconhecidos. Não buscava vingança, não planejava nada, apenas aprendeu algo que ninguém ensinou em voz alta, a gestos que fecham portas invisíveis. Enquanto isso, o homem poderoso seguiu confiante. Acreditava ser respeitado. Imaginava que tudo o que havia feito era esquecido. Afinal, nunca teve a intenção de ferir. Pelo menos era isso que dizia a si mesmo. Até o dia em que tudo mudou. Uma doença inesperada chegou. Depois, a perda do cargo. E logo, o isolamento. O homem que mandava passou a depender. Precisava de ajuda. Precisava de alguém que o acompanhasse, que o defendesse, que estivesse ao seu lado. E então lembrou daquele homem simples. Afinal, ele sempre esteve ali. Sempre obedeceu. Sempre suportou. Parecia natural pedir ajuda agora. O pedido foi feito com humildade ensaiada, mas ainda assim carregava uma certeza silenciosa. Ah, ele vai ajudar, mas a resposta não veio. Não houve discussão, não houve acusação, não houve grito, houve silêncio. Dias depois, quando finalmente se encontraram, o homem poderoso, agora fragilizado, perguntou com voz cansada: por que ninguém aparece quando mais preciso? O homem simples olhou por alguns segundos antes de responder. Não havia ódio. Não havia prazer naquela situação. Havia apenas verdade, porque quando precisei, também estive sozinho. O homem franziu o rosto, confuso. Mas isso foi há tanto tempo. A resposta veio calma, firme, definitiva. Para quem bate, o tempo apaga. Para quem apanha, o tempo grava. O silêncio caiu pesado entre os dois. Naquele instante, o homem poderoso tentou lembrar. Buscou na memória cenas antigas. Mas tudo parecia borrado. Pequenos gestos, palavras ditas sem maldade, correções necessárias. Nada que, para ele, justificasse aquela solidão. Mas para o outro, cada momento estava intacto. Não como ferida aberta, mas como limite. Não existe vingança aqui, menos continuou o homem simples. Existe aprendizado. Quem fere ensina o outro a se proteger. E proteção às vezes é distância. O homem poderoso abaixou a cabeça. Pela primeira vez, percebeu algo que nunca havia entendido. O esquecimento é um privilégio de quem não sofreu. Quando se tem poder, é fácil seguir em frente. Quando se é humilhado, aprende-se a lembrar. Naquela noite, o homem poderoso ficou sozinho. Não por crueldade alheia, mas pelas escolhas que havia feito quando não precisava de ninguém. E assim compreendeu, tarde demais, uma verdade que atravessa gerações. Quem machuca, acredita que tudo passa. Mas quem é machucado, aprende que nem tudo volta a ser como antes. A ajuda que não foi dada não era castigo. Era consequência, porque gestos constroem reputações invisíveis. E relações não se sustentam apenas no momento da necessidade, mas na memória do respeito. Há quem pense que a autoridade garante apoio. Há quem descubra, no fim,
que só a humanidade constrói pontes. E quando essas pontes são queimadas com palavras duras e atos injustos, não adianta clamar quando a travessia se torna necessária. A lição permanece clara. Quem bate esquece, mas quem apanha não. E quando chega o dia da queda, a mão que feriu raramente encontra outra estendida. Não porque o outro seja mau, mas porque aprendeu, da forma mais dura, a não voltar para onde doeu. E essa é uma das lições mais silenciosas da vida. O respeito não é exigido, é construído. E quem não constrói, um dia caminha sozinho.